Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de matemática para o nono ano. Nesta aula, a intérprete Silândia e eu, a professora Maria Lima, falaremos sobre o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras relaciona as medidas dos lados de um triângulo retângulo da seguinte maneira: em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui num triângulo retângulo, nós podemos identificar a hipotenusa e os catetos. A hipotenusa estará sempre à frente do ângulo de 90 graus. E os outros dois lados são chamados de catetos. Agora, veremos algumas aplicações do Teorema de Pitágoras em situações problemas. O portão de entrada de uma casa tem 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. Que comprimento teria uma trave de madeira que se estendesse do ponto A até o C? Veja a figura abaixo. Então, nós temos aqui um portão e nesse portão nós temos aqui identificado, ó, um ângulo de 90 graus. Então, se colocarmos aqui uma trave, ó, uma trave, nós teremos aqui o formato de um triângulo retângulo. Então, nós podemos aqui aplicar o teorema de Pitágoras, que diz o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, nós vamos identificar aqui neste triângulo a hipotenusa. A hipotenusa sempre está à frente do ângulo de 90 graus. Então, nós temos aqui a hipotenusa. Como não temos a medida da hipotenusa, que é o valor que nós queremos encontrar, nós chamaremos aqui de x. Os outros dois lados são chamados de catetos. Temos aqui um cateto e aqui outro cateto, essa parte aqui, tá? Outro cateto. Então, o portão, ele possui 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. Então, nós temos aqui um triângulo com catetos medindo 4 metros e 3 metros e nós queremos aqui descobrir quanto mede a hipotenusa. Então, nós vamos escrever aqui o teorema de Pitágoras, tá? Aquilo que diz o teorema de Pitágoras. O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A medida da hipotenusa aqui, x. Então, aqui, x elevado ao quadrado igual a medida de um dos catetos agora ao quadrado. Tá? Então, nós vamos colocar aqui 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que é a medida do outro cateto. X ao quadrado, igual 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Mais 3 ao quadrado, 9. 3 vezes 3, 9. Então, nós temos aqui x ao quadrado igual a 25. Então, nós temos aqui uma equação do segundo grau. Percebam aqui que nós temos dois valores que satisfazem essa equação. Nós temos aqui x igual a menos 5 e x igual a 5. Tá? Esses dois valores elevados ao quadrado resultam aqui em 25.
Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, que resulta em 25. E 5 ao quadrado corresponde a 5 vezes 5, que é igual a 25. Como aqui estamos tratando de medidas, vamos apenas considerar aqui o valor positivo. Então, o comprimento da trave de madeira, que se estende do ponto A até o ponto C, é de 5 metros. Uma piscina retangular mede 24 metros de comprimento por 18 metros de largura. Nadando na diagonal dessa piscina, quantos metros um atleta nadará percorrendo o trajeto de ida e volta? Vejam aqui, né, nós temos o formato da piscina e aqui, nesta linha vermelha, né, a diagonal dessa piscina. Vejam que nós temos aqui a medida de um dos lados da piscina, que é 18 metros, e a medida do outro lado, 24 metros. Nós queremos saber aqui qual é a medida da diagonal. Como nós temos aqui um triângulo retângulo, nós podemos identificar aqui a hipotenusa. Então, nós vamos escrever aqui hipotenusa ao quadrado, ou seja, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. A hipotenusa ao quadrado, x ao quadrado, igual cateto, nós vamos colocar aqui 18 ao quadrado, mais o outro cateto, que mede 24 metros ao quadrado. X ao quadrado, igual a 18 ao quadrado. 18 ao quadrado é 18 vezes 18, que é igual a 324. Nós vamos adicionar aqui com o valor de 24 ao quadrado. 24 ao quadrado é 24 vezes 24, que é igual a 576. X ao quadrado é igual a 324 mais 576, que é igual aqui a 900. Pronto, nós temos aqui uma equação do segundo grau. X ao quadrado igual a 900. Percebam que nós temos dois valores para x. X igual a menos 30 e x igual a 30. Vejam que menos 30 ao quadrado é menos 30 vezes menos 30, que resulta em 300. E 30 ao quadrado é 30 vezes 30, que é igual a 900. Percebam aqui que estamos falando de medida, né? Nós queremos saber aqui qual é a medida da diagonal, esta medida aqui, tá? Então, nós temos aqui, nós vamos considerar apenas o valor positivo para x, x igual a 30. Então, o comprimento dessa diagonal é de 30 metros. Mas percebam aqui que o trajeto é realizado aqui, ida e volta. Então, a quantidade de metros que esse atleta nadará será de 60 metros. Qual deve ser a altitude do balão para que sua distância ao topo do prédio seja de 10 quilômetros? Então, nós podemos observar aqui nesta imagem que nós já temos
algumas medidas expressas, tá? Percebam aqui que se nós fizermos um tracejado aqui, nós vamos conseguir formar um triângulo retângulo. Vejam que aqui nós temos a medida de 8 quilômetros. Agora, nós vamos aqui encontrar a medida correspondente à altura do balão, que aqui nós vamos indicar por x. Então, nós podemos aqui identificar um triângulo retângulo. À frente do ângulo de 90 graus, nós temos aqui a hipotenusa. E os catetos, 8 e x. Tá? Então, nós vamos escrever aqui, para não esquecermos, tá? O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma das medidas dos quadrados dos catetos. A medida da hipotenusa ao quadrado, nós temos aqui que a hipotenusa 10 quilômetros. Então, aqui, 10. 10 ao quadrado. Igual ao cateto, a medida do cateto ao quadrado. Nós vamos colocar aqui x ao quadrado mais a medida do outro cateto, que é 8. 8 ao quadrado. Vejam que aqui nós temos 10 ao quadrado, que corresponde a 10 vezes 10, que é igual aqui a 100. X ao quadrado, mais 8 ao quadrado, 8 vezes 8, que é igual a 64. Nós temos aqui uma equação do segundo grau. Nós vamos retirar 64 do segundo membro e também vamos retirar 64 do primeiro membro. Então, se retirarmos 64 do primeiro membro, nós temos aqui 36, que é igual. Retirando 64 do segundo membro, nós temos aqui x ao quadrado. Vejam que 36 igual a x ao quadrado é o mesmo que x ao quadrado igual a 36, tá? Então, x ao quadrado igual a 36. Nós temos aqui dois valores para x. X igual a menos 6 e x igual a 6. Como estamos tratando aqui de medidas, vamos considerar apenas o valor positivo para x. X igual a 6, que corresponde aqui à altura do balão, que é de 6 metros. Então, eu quero saber aqui qual deve ser a altitude do balão para que sua distância ao topo do prédio seja de 10 quilômetros. Então, para calcularmos aqui essa altitude, nós vamos aqui adicionar o valor que já tínhamos, que é a altura do prédio, que é de 200 metros, mais o valor que acabamos de encontrar. 200 metros mais 6 metros, que corresponde aqui a 206 metros. Pronto, a altitude do balão deve ser igual a 206 metros. E finalizamos esta aula por aqui. Gratidão por sua participação e acredite, você é e sempre será capaz.